E o Gazeta News está no ar e essas são as principais notícias de hoje. Provoca mortes e um desaparecimento em São Paulo. A Assembleia Legislativa aprova a lei que garante escolta e segurança a autoridades e familiares. Justiça Militar condena 11 PMs por segurança ilegal de Gritzbach. Primeiro voo comercial de foguete lançado do Brasil é adiado pela segunda vez. E a situação do trânsito e do transporte público na capital? E vamos já com as informações do trânsito ao vivo. Vamos para o nosso giro. Imagens da rua Palestra Itália, na zona oeste, em frente ali ao Allianz Parque. Carros aí que vão cruzar a Avenida Pompeia agora. Situação, tem bastante fluxo de carro, né? Mas está fluindo devagar e sempre. Vamos trocar imagens agora da Avenida 9 de Julho, na região central. À direita do vídeo, sentido centro, está mais carregado, está devagar o trânsito agora. Do outro lado, sentido bairro, Zona Sul, parou agora todo mundo no sinal fechado, mas o trânsito flui bem. E fechando o nosso giro com imagens ao vivo da Avenida Paulista, a situação bem tranquila, um pouquinho mais de fluxo para os carros que vão em sentido MASP, sentido da Consolação, são as lanternas vermelhas acesas. Do outro lado, carros que vão para o Paraíso, também bom fluxo. São Paulo tem nesse momento 650 quilômetros de fila. Trânsito de fim de ano misturado com chuva, fica sempre mais carregado e já eu trago a previsão do tempo completa. Vamos ver agora a situação do transporte público. Temos então trilhos do metrô agora na tela, tá tudo verdinho, tudo normal, operação normal no metrô. Trocando agora para CPTM, temos aí operação normal na 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Linha 7 Rubi com dados indisponíveis, já a gente apura o que aconteceu por lá. A Justiça Militar condenou 11 dos 15 policiais militares acusados de prestar serviços de segurança particular para o delator do PCC, Vinícius Gritzbach, que foi executado a tiros em novembro do ano passado no aeroporto em Guarulhos. Esta é a primeira condenação relacionada à execução do empresário. O caso expôs o envolvimento de agentes públicos com o crime organizado, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil de São Paulo. As penas variam de 3 a 8 anos de reclusão. Os PMs foram condenados por integrar uma organização criminosa e por falsidade ideológica, crimes militares ligados à escolta ilegal do empresário. O regulamento disciplinar da Polícia Militar proíbe que agentes façam bicos como segurança privada. A infração é considerada grave e pode resultar em punições administrativas que vão de advertência até a exclusão da corporação. Gritzbach, que ficou conhecido como delator do PCC, retornava de uma viagem de Maceió e trazia na mala milhares de reais em joias, que seriam parte do pagamento de uma dívida. Além dele, um motorista de aplicativo que estava à espera de um passageiro foi atingido e morreu. Outras 2 pessoas se feriram após os disparos de fuzis. Pelo crime, policiais civis e militares foram presos e os executores do crime identificados, mas os mandantes e o olheiro que indicou o desembarque seguem foragidos. Atualizando aqui a situação da linha 7 Rubi, operação normal nessa tarde por lá. Bom, e a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a lei delegado Rui Ferraz Fontes, que garante a autoridades, ex-autoridades e seus familiares serviços de escolta e segurança pessoal. De acordo com o texto, a proteção se justifica pelo risco inerente às funções públicas exercidas. Rui Ferraz foi executado em uma emboscada no dia 15 de setembro em Praia Grande, no litoral paulista. Ele foi delegado-geral da Polícia Civil entre 2019 e 2022 e ficou conhecido por sua atuação contra o crime organizado, em especial o PCC. O texto da lei estabelece que terão direito à proteção pessoal aquelas autoridades que tenham exposição direta ao enfrentamento da criminalidade organizada. São elas: governadores, vice-governadores, presidentes do Tribunal de Justiça, procuradores gerais de justiça, secretários estaduais e secretários executivos de segurança pública e administração penitenciária e dirigentes máximos das carreiras policiais, como comandante-geral da PM e delegado-geral de polícia. A matéria vai para a sanção ou veto do governador Tarcísio de Freitas. O lançamento do primeiro foguete comercial no Brasil foi adiado mais uma vez.
O lançamento estava previsto para hoje e foi adiado, de acordo com a empresa sul-coreana Innospace, responsável pelo foguete, para a substituição de componentes do projétil. Agora, o equipamento deve ser enviado ao espaço na próxima sexta-feira, às 15h45, na base de Alcântara, no Maranhão. Inicialmente, o lançamento estava previsto para o dia 22 de novembro, mas foi adiado. O Hanbit Nano equivale à altura de um prédio de 7 andares e pode voar até 30 vezes mais rápido que um avião comercial e tem peso semelhante ao de 4 elefantes africanos. Realizada pela FAB em parceria com a Agência Espacial Brasileira, a Operação Space Ward marca o primeiro lançamento comercial a partir do território nacional e insere o Brasil no mercado global de lançamentos espaciais, abrindo caminho para novos investimentos e oportunidades no setor. O objetivo é levar ao espaço 5 satélites e 3 dispositivos que auxiliarão pesquisas em mais de 5 áreas desenvolvidas por instituições do Brasil e da Índia. A Justiça decidiu manter o prazo de expiração da patente da semaglutida no Brasil. Com isso, a entrada dos genéricos de canetas emagrecedoras como o Ozempic pode ocorrer a partir de março de 2026. Pela regra brasileira, as empresas têm direito a 20 anos de exclusividade de uma substância a partir do pedido de patente. No caso da semaglutida, esse prazo acaba em março do ano que vem. Mas a empresa Novo Nordisk recorreu à Justiça para estender esse período até 2038. A fabricante alegava que houve atraso de 12 anos na avaliação do medicamento no Brasil. Mas o recurso foi negado por unanimidade pelo Superior Tribunal de Justiça. Houve um entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em 2021, durante a pandemia da Covid-19, de que não há previsão no ordenamento jurídico brasileiro para a prorrogação de patentes em razão de atrasos administrativos. Recentemente, o Ministério da Saúde pediu para que a Anvisa acelere a aprovação de 20 novas canetas de semaglutida e liraglutida. Assim que a patente cair, o mercado nacional deve ter opções que devem baratear os custos dos medicamentos usados para o controle do diabetes e da obesidade e ampliar a oferta pelo SUS. E o MASP comemora uma marca histórica: 1 milhão de visitantes em 2025. Desde a abertura do Museu de Artes de São Paulo em 1947, nunca houve um número tão grande de frequentadores em um ano. 1 milhão de pessoas visitaram exposições no prédio histórico projetado por Lina Bobardi, no Vão Livre e também no novo espaço recém-inaugurado logo ao lado, também na Avenida Paulista. 55% desse público estiveram no museu de graça. A exposição que mais atraiu os frequentadores em 2025 foi a Ecologia de Monet, a mais visitada da história do MASP, com 500 mil de espectadores. Além do acervo próprio, com obras famosas, o MASP já divulgou que a programação de 2026 destacará a América Latina. O prefeito Ricardo Nunes disse hoje que ainda não há uma decisão sobre o reajuste da tarifa de ônibus aqui em São Paulo. Então vamos chamar o repórter Luciano Penteado, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde para você, Luciano. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para todo mundo. Olha, o que acontece, né? Segundo a SP Trans, de janeiro até outubro desse ano, a cidade de São Paulo já acumulou aí um custo, né, com as empresas de ônibus de cerca de 10,3 bilhões de reais. E durante esse mesmo período, houve uma arrecadação, né, com as passagens, né? Hoje as tarifas estão em R$5, de 4,3 bilhões. Então essa diferença aí de mais ou menos 6 bilhões de reais é o que a prefeitura pagaria de subsídios, né, às empresas para que o sistema continuasse funcionando. Só que, de acordo com o prefeito, ainda preciso fazer contas mais exatas. Então, a SP Trans vai fazer as contas dos meses de novembro e de dezembro para acrescentar desses resultados e aí sim decidir se haverá esse aumento para o ano que vem, que está atualmente em R$5 ou não. Hoje, mais cedo, o prefeito Nunes disse, ele mesmo, nas palavras dele, que o ideal seria que as passagens ficassem nos valores atuais. Só que na mesma fala ele disse que não descarta que para o ano que vem, 2026, haja sim um reajuste, também segundo o Nunes, dependendo aí do que vai acontecer com a inflação agora consolidada no mês de dezembro. Volto com você, Fernanda. Obrigada, Luciana. A gente fica em cima dessas informações.
Bom, e agora os destaques do esporte, hoje com o repórter Alexandre Silvestre. Boa tarde, Silvestre. Fala, Fê, tudo bem, pessoal? Eu estou na Zona Oeste, em frente ao Allianz Parque, aqui bairro de Perdizes, em São Paulo. Reduto Palestrino, palmeirense, com uma pontinha também de Vasco da Gama. São torcidas aliadas, unidas historicamente desde os anos 40, que se juntaram para primeiro secar o Flamengo. E deu certo, o Flamengo perdeu a Copa Intercontinental lá no Catar para o Paris Saint-Germain. 1-1 no tempo normal, 0-0 na prorrogação e o PSG venceu nos pênaltis. Portanto, festa dos palmeirenses e vascaínos, que são rivais do Flamengo, que vão torcer também contra o Corinthians, porque hoje à noite tem a primeira decisão da Copa do Brasil. O jogo é na Neoquímica Arena, do outro lado da cidade, lá na ZL, na Zona Leste. O Corinthians recebe o Vasco da Gama, o pessoal vai torcer para o Vasco da Gama por aqui. E aí temos que esperar o jogo da volta, domingo que vem, no Maracanã. Vale o título da Copa do Brasil, quase 80 milhões de reais em prêmios e a vaga direta na Libertadores da América. Tchau, tchau. Tchau, Silvestre. Bom, e você sabe, né? Você tem um canal de comunicação com o Gazeta News, é o nosso Gazap. É um número de WhatsApp exclusivo para mandar suas denúncias, sugestões e flagrantes da cidade. Vamos anotar então o nosso número? É o 11 99161 6121. A gente está esperando fotos, vídeos, cenas da cidade, flagrantes das chuvas. O número de novo, 11 99161 6121. Participe. E por falar em chuvas, 2 pessoas morreram em Ilhabela, no litoral norte, e uma está desaparecida em Guarulhos, na Grande São Paulo, em decorrência então dos temporais de ontem. No Rio de Janeiro, a chuva dessa quarta provocou caos na região serrana. No litoral norte paulista, choveu em 3 horas, o volume esperado para cair em 20 dias. Em Ilhabela, ruas ficaram completamente alagadas. Voluntários usaram botes para resgatar quem estava preso dentro das casas. Pessoas com água na cintura caminhavam carregando apenas os animais de estimação. Carros ficaram submersos. 6 escolas foram transformadas em abrigos e a prefeitura pede doações de alimentos e roupas. A Defesa Civil de Ilhabela confirmou 2 óbitos relacionados diretamente aos impactos das chuvas. Um homem foi atingido pela queda de um muro e outra vítima foi arrastada pela correnteza. Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, um homem desapareceu após o carro em que ele estava ser levado pela força da água. O veículo foi encontrado vazio no alagamento na tarde de ontem. Nas últimas 24 horas foram registradas 51 ocorrências com árvores e 21 inundações na Grande São Paulo. No estado já foram registrados 7 óbitos em decorrência das chuvas desde o início do mês. Nesta quarta, a frente fria avançou e o temporal atingiu a região serrana do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, a prefeitura suspendeu as aulas em toda a rede municipal de ensino. Moradores de áreas de risco foram orientados a deixar suas casas. Um alerta de risco extremo foi emitido na região da Quitandinha. A orientação é que a população evite deslocamentos, não enfrente áreas alagadas e fique atenta a sinais de deslizamentos. Na região central da cidade, ruas ficaram alagadas e carros foram arrastados. Bombeiros e a Defesa Civil realizaram buscas por possíveis ocupantes. Na capital também houve registro de alagamentos. Em Campo Grande, na zona oeste do Rio, passageiros precisaram ser retirados de um ônibus que ficou ilhado em meio à enchente. Trens deixaram de circular. E as temperaturas não subiram aqui em São Paulo, então vamos ao nosso giro da previsão do tempo. Temos aqui faixa leste da cidade com 17 graus agora, zona oeste tem 16, mesma marca agora na ZN, 16 graus. 15 na zona sul, no extremo faz frio agora. E na região central, 17 graus. Amanhã as condições do tempo melhoram em praticamente todo o estado. Pode chover de maneira mais forte em áreas ali do norte, onde o mapa está ainda em azul. O amanhecer de quinta será gelado na capital paulista, faz entre 15 e 24 graus. Na sexta, voltam as condições para pancadas de chuva à tarde. Temperaturas até sobem, faz entre 17 e 26, mesmas marcas no sábado. É isso, eu fico por aqui. Outras notícias logo mais, às 7 da noite, no Jornal da Gazeta.